Luiz Nassif publicou um dos seus xadrez sobre o caso do ministro Dias Toffoli diante do escândalo do Banco Master. Pode existir sim interesses por trás dessa enxurrada de notícias, hein? Quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro, Sophie. esse caso do Banco Master que ninguém entende direito, né? Vamos lá, vamos ver se você consegue dar uma luz pra gente. O Nassif é um cara que eu respeito muito, já discordei dele publicamente de algumas matérias, mas ele é um cara que, assim, Sofia, ele tem uma trajetória de cobertura de jornalismo econômico, inclusive ele beneficiou veículos da mídia hegemônica, tá? Para quem não sabe, o Nassif estava por trás da criação do broadcast do Estadão, do Instituto Datafolha na Folha de São Paulo, então ele conhece bastante das entranhas disso e um pouco das jogadas econômicas que tem por trás dessa questão. E ele publicou um livro grande, extenso, que é baseado numa série de reportagens dele, o Caso Veja, que ele desvenda a questão dos ataques sistemáticos da revista Veja, usando o Reinaldo Azevedo, o Diogo Mainardi, toda aquela redação para emparedar o governo Lula e depois o governo Dilma. Mas vamos primeiro, Sofia, eu vou trazer um trecho de um podcast que ele tem com um cientista político, Cláudio Couto, da FGV, na Carta Capital, e aí ele fala um pouquinho do que tem por trás dessa questão do Banco Master. Vamos lá. A prisão do presidente do Banco Master, o Vorcaro, e um anúncio da liquidação do banco, um dia depois de ter saído a notícia de que o banco ia ser vendido para uma corretora brasileira associada a um fundo árabe. O que a gente pode entender desse episódio da prisão e da liquidação do banco? Quando você pega o Volcaro, a maneira como ele cresceu, de pagar mais pelos CDBs, tudo, tem tudo a ver com as manobras do crime organizado na Faria Lima. E quando ele sai buscando recursos e tudo, é no Rio de Janeiro. Sofia, uma informação que eu recebi agora há pouco antes de entrar no ar, tá? O Renan Calheiros está falando em entrevista na Globo News que o Ciro Nogueira e figuras do Centrão querem tentar reverter a liquidação do Master. Entendeu? Essa é a jogada por trás. Aí o negócio é, a culpa é toda do Toffoli? Vamos lá. Do Cláudio Castro, que ele vai conseguir R$ 1 milhão. No mês passado teve um escândalo que foi um pouco ocultado aí, que o Fundo de Previdência dos Funcionários do Rio de Janeiro, sob o comando do Cláudio Castro, aportou no Banco Master. A Polícia Federal, depois da Lava Jato, aprendeu a investigar em silêncio, mas eu ficaria de olho aí, acompanhando essa investigação da Polícia Federal sobre as ligações do crime organizado no Rio de Janeiro com autoridades dos diversos poderes. Tem tudo a ver, digamos, esse episódio da Faria Lima com o Banco Master. Então é isso. Esse é um trecho de um podcast que o Nassif participa. O texto é grande, eu não vou ler o texto inteiro dele. Os xadrez dele costumam ser textos enormes, com várias referências, às vezes com infográficos. Mas é o seguinte, Sofia, qual que é o core do problema todo? Você lembra que o Ramagem fugiu para os Estados Unidos quando saiu a condenação dele? O que acontece é o seguinte, tem uma facção dentro da PF que é lavajatista e eventualmente tem segmentos que são bolsonaristas, tá? Eu não tô dizendo que toda a PF é assim. O Andrei tem feito trabalho muito próximo do governo Lula, só que tá acontecendo bode nesse negócio do Banco Master. Eu vou pro xadrez do Nassif e eu vou ler os trechos principais. Sempre que surgirem campanhas sistemáticas na imprensa contra alvos específicos, a informação mais relevante a ser levantada é: a quem serve isso? Vamos lá. Os atos do ministro Dias Toffoli, ainda que atabalhoados, respondem a uma estratégia contra o lavajatismo ainda muito presente na Polícia Federal, com suas extensões na mídia. É preciso uma visão de conjunto para entender o que acontece nesse tiroteio com a Polícia Federal. Peça número 1 desse xadrez, a partidarização da Polícia Federal. Caso Paulo Lacerda, em plena Operação Satyagraha, Lacerda, então diretor da BIM, isso lá no governo Lula, tá, gente? Foi acusado falsamente de instalar grampos telefônicos em articulação de ministros do STF com apoio da revista Veja. Apesar da denúncia ter sido desmentida, Lula cedeu às pressões e o afastou. Consequência, a saída de Lacerda abriu espaço para politização na Polícia Federal, que nos anos seguintes atuou em favor de Aécio Neves e depois se consolidou na Lava Jato, utilizando vazamentos seletivos como arma.
Na época da demissão de Lacerda, Lula incumbiu a então ministra-chefe da Casa Civil e Tarso Genro de telefonarem para Mino Carta, Paulo Henrique Amorim e o próprio Luiz Nassif e eu, para garantir que nada mudaria. Éramos os três que estávamos na linha de frente do combate ao Banco Opportunity. Para quem não sabe, o Opportunity era o banco do Daniel Dantas, que foi investigado pela Polícia Federal. O Nassif, o Paulo Henrique e a Carta Capital denunciaram. E, inclusive, eles foram perseguidos por isso. O Opportunity levou a Oi, Sofia, naquele negócio da BR Oi. Era uma briga de telecoms, no caso. Logo após o impeachment, eu fiz uma entrevista com Dilma, quando a Dilma sofreu o golpe. Terminada a entrevista, ela me contou que, na época, o ex-ministro Márcio Tomás Bastos telefonou pedindo encarecidamente que alertasse Lula para não tirar Paulo Lacerda. Se isso ocorresse, não haveria nenhuma liderança capaz de impedir a politização ampla da PF. Não adiantou, nos anos seguintes, o que se viu foi a montagem de grupos deletérios na Polícia Federal e a parceria com jornalistas Sela, que se deixam cavalgar pelas fontes. Alô, Malu Gaspar! Cavalgar pelas fontes, as fontes anônimas, tipo banca, toda a apuração. Culminando na Operação Lava Jato, o maior episódio de antijornalismo da história, suas armas eram justamente o vazamento de informações. Peça número 2 do xadrez, o padrão jornalístico da Lava Jato. O padrão jornalístico da Lava Jato é o seguinte: vazamento inicial, uma nota sem provas concretas ou sem evidências de crime. Como os vazamentos vêm das forças policiais envolvidas com a operação, fornecem uma vantagem inicial para os jornalistas aliados. Amplificação midiática, cada nota é seguida de uma sequência de matérias escandalosas ou denúncias frágeis, fatos ou rumores pouco importa para garantir a continuidade. Construção da narrativa, suspeitas se acumulam, mesmo sem evidências, reforçando a musculatura da campanha. Frente ampla, instala-se a adesão de outros veículos, entrando na disputa de notícias dentro da pauta definida pelas primeiras denúncias. Essa é a parte que, infelizmente, eu não vou citar nomes, mas tem veículos, inclusive da mídia progressista, que embarcaram nisso aqui. Tá? A Globo dá a denúncia, e aí um veículo que supostamente é contra a Globo, vai lá e repercute. E aí, Sofia, isso aqui é método de Lava Jato. Porque você tem que voltar para a pergunta inicial. O que o Toffoli tem a ver com essa história? É isso que não bate. O fato dos parentes dele terem resort lá com os caras, eu não tô passando pano pros parentes. Mas o que isso tem a ver com a liquidação do Master? E esse é o problema da gente não ter educação econômica no Brasil. Que as pessoas não conseguem estabelecer relação causal. O cara pode roubar, fazer lavagem de dinheiro e acontecer um terceiro crime que não tem nada a ver com o primeiro. Esse é o problema. E para as pessoas o que tá aparecendo é que o caso Master é uma lambança do Toffoli. Só que não é isso. O banco tinha escândalo antes do Toffoli pegar isso aqui para relatar. Álibi universal. A intimidação da crítica é a alegação convencional. Quem é contra é a favor da corrupção. Peça 3 do xadrez. A quem serve? Um grande jornalista investigativo, José Roberto Alencar, tinha uma definição exemplar sobre o lobby. Há duas maneiras de se fazer o lobby. A primeira, defendendo o lobista. A segunda, mais eficiente, atacando os adversários do lobista. Sempre que surgirem campanhas sistemáticas na mídia contra alvos específicos, a informação mais relevante a ser levada é a quem isso serve. Hoje em dia, há um sem número de interesses ameaçados pela ação da parte legal da PF, com amplo apoio do Supremo Tribunal Federal. A atuação contra o crime organizado no mercado financeiro, através das operações Colossus e Carbono Oculto. As operações contra o crime organizado instalado no Congresso Nacional, agindo através das emendas secretas. Eu não duvidaria se metessem o Flávio Dino nessa história. A operação avalizada de Toffoli, que levantou os arquivos da 13ª Vara Federal em um inquérito que poderia levar à prisão do ex-juiz Sérgio Moro e por tabela de procuradores e delegados envolvidos na trama. Peça 4, caso Master. A parceria lavajatista entre PF e jornalistas foi desarmada e desmoralizada na operação Spoofing, das mensagens que deram origem à Vaza Jato. Quando a PF teve acesso ao material levantado por Walter Delgatti, a primeira atitude do então ministro da Justiça Sérgio Moro foi ligar a vários parlamentares declarando que estava atento para poupá-los de eventuais denúncias e vazamentos. Quem tem a informação tem o poder. Quando surgiu o caso Master, os ministros manifestaram a preocupação de que pudesse se transformar em uma nova Lava Jato. O quadro é favorável.
Um escândalo que envolve desde caciques do Centrão a autoridades atuais que aceitaram propostas do banco antes de saber das suas irregularidades. Vem no bojo da Operação Colossus, envolvendo todo o mercado financeiro. A apreensão em massa de celulares e computadores que gera uma quantidade infinita de informações. Os vazadores podem direcionar a cobertura selecionando as informações para o vazamento. Apesar da óbvia intimidade entre os dirigentes do Master e as lideranças do Centrão, a cobertura ficou focalizada exclusivamente no contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, extravagante pelos valores sugeridos. De fato, com o caso Master, o lavajatismo volta toda com os mesmos objetivos de antes, com os delegados lavajatistas utilizando vazamentos para o chamado jornalismo Sela para ampliar os seus poderes e voltar ao reino dos vazamentos com objetivos políticos. Peça 5. Os cuidados de Alexandre de Moraes. Inquérito das fake news. Quando Alexandre instaurou o inquérito, trouxe policiais de sua confiança consciente da contaminação da PF após a saída de Paulo Lacerda. Inquérito da 13ª Vara. Toffoli só conseguiu avançar nessa operação quando colocou um delegado profissional e foi alertado para boicotes que partiam de outros setores envolvidos no caso. Nos últimos tempos, a Polícia Federal parecia ter recuperado seu profissionalismo com operações contra o crime organizado sem vazamentos e sem show midiático, sob o comando de um delegado sério. Provavelmente foi esse comportamento que fez o STF se descuidar. O primeiro vazamento foi contra o ministro Moraes, seguiu-se a suspeita de que lavajatistas do COAF e da Receita tivessem acessado os dados dos ministros, e aí depois o Nassif vai explicar na prática como os vazamentos em off da Malu Gaspar contribuíram para tudo isso. Sofia, você falou que ia fazer uma crítica. O que você ia falar sobre isso? Não, o que eu acho que assim, a esquerda ela tá numa posição bem complicada nesse caso, porque claramente, como o Nassif deixa exposto aí, existe uma operação por parte da mídia hegemônica para descredibilizar o STF como um todo, né? E isso acaba afetando aí o caso Master, mas também acaba considerando que o STF hoje é o que está segurando a nossa democracia nas unhas, né? Acaba afetando a nossa democracia como um todo. Por outro lado, a gente não pode achar que o STF tá do nosso lado também. Não tá. Porque tem muita coisa, no caso do Toffoli, do Banco Master, que é esquisita. Aquela história de lacrar as provas, é para não deixar vazar a investigação. Escuta, é para não deixar ter investigação. Se não tiver investigação, não tem o que vazar. Tem controle das provas, né? Vamos ser sinceros aí. Aí é outra coisa. Sabe? Então, é uma coisa muito estranha nisso. A história da viagem para Lima, sabe? Tem... Desculpa, eu sei que eu vou tocar num ponto delicado agora. A história da esposa do Xandão com esse contrato é um contrato estranho. Mas é um contrato que é o tipo de coisa que todo ministro do STF faz. É verdade? A gente viu o Nunes Marques viajando de iate lá na Europa, sabe? A esposa do Zanin também, sabe? Tem um monte... Não é à toa que quando colocaram a lei Magnitsky era para afetar as esposas também, porque meio que é o segredo mais mal escondido do STF, que os caras ganham muito dinheiro através de suas esposas. Todos eles. Todos eles. Todos eles. E muitos ganham dinheiro dos Estados Unidos, por isso a correria atrás da lei Magnitsky. Essa né? Então, aí também o Gilmar Palusa, sabe? Tem um monte de coisa esquisita pra caralho no STF. E a ideia da gente ter um código de ética pro STF é super necessária. A questão é que a esquerda fica nessa corda bamba, porque, por um lado, a gente não pode proteger... Desculpa, tô sendo sincero, a gente não pode ficar passando pano pra esses caras eternamente. Até porque a esquerda se descredibiliza ao ficar passando pano pro STF eternamente. Inclusive, o STF que toma muitas decisões que vai contra os interesses da esquerda. Na questão trabalhista, na questão indígena, etc, etc, etc. Por outro lado, a gente não pode fazer coro para esse novo lavajatismo da direita.
E veja, a gente não pode fazer coro só fazendo um complemento dentro do seu comentário. Não porque a gente tem que defender o Toffoli, a questão não é essa. É pegar esse xadrez do Nassif. O Nassif tá fazendo, evidentemente, gente, uma equivalência do que aconteceu na Lava Jato e, e os buracos desse caso do Banco Master. Ele tá forçando ali algumas comparações. Quando eu falo que eu tô forçando, eu não digo que ele tá inventando, tá, Sofia? Mas é o clássico paralelismo, né? Você vai pegando coisas que não paravam em pé lá atrás e vai vendo que não para em pé hoje. Sabe o que me salta aos olhos? Também acho erradíssimo o Toffoli ter pego o jatinho, o contrato da esposa do Moraes. Eu não acho nada disso certo. Eu acho bizarro. São 130 milhões de reais no contrato. Por mais que seja por ano, é absurdo o quanto foi pago ali. Agora eu quero saber onde é que cadê o Ibanez nessa história? Por que ninguém vazou coisa do Ibanez? Entendeu? É esse negócio, é o que eu falo. Você não precisa defender o Toffoli. É só você defender o que não está sendo contado. O problema foi no BRB. O problema foi no Banco Master. E o problema é o Toffoli? Ou o problema é o Toffoli porque ele mexeu na 13ª vara? Entendeu? Porque não é teoria da conspiração achar isso. Eles estão cismados com o Toffoli há muito tempo, por conta do inquérito das fake news. Então, assim, e eu falei aqui no Meteoro, acho que você estava no plantão comigo, eu falei, eles estão mirando o Alexandre, mas eles querem atingir o Toffoli. E o Toffoli tem um telhado de vidro maior. Batata, o que aconteceu? Matérias e matérias, porque é isso. O Toffoli não tem o telhado, tem a casa de vidro. Então esse é o problema dele. Só que assim, isso é problema dele. Eu quero saber, eu estou interessado, gente, por que parece, eu não estou nem interessado como uma pessoa de esquerda, eu estou interessado no jornalismo. O jornalismo sai prejudicado dessa história. Porque você conta uma versão da história, e aí tem que um hacker invadir o Telegram pra gente saber a verdade do que aconteceu. Esse é o problema. É bem por aí. Esse é o problema, entendeu? Aí vai ficar acreditando. Aí depois o pessoal fala, não, esse Pedro misógino está falando da Malu. Eu não tô falando da pessoa da Malu Gaspar, eu estou falando do trabalho. O trabalho dela está mal feito. Isso tá explícito pra qualquer um que olha o caso com mais calma. Então é fogo. Mas é isso, Sophie. Desculpa te interromper, não sei se você queria completar. Não. Era isso. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos que deve ter ficado enorme, gente. Desculpe. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.